Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada da série O Grande Conflito. Na primeira temporada, exploramos a história do cristianismo desde a destruição de Jerusalém, no ano 70, até o início da Reforma Protestante com Martinho Lutero. Fizemos uma viagem por vários países como Israel, Itália, República Tcheca, Inglaterra e Alemanha. E então, estão preparados para seguirmos juntos nesta grande aventura? No episódio de hoje faremos uma pausa na narrativa de Martinho Lutero para nos concentrarmos aqui, na Suíça, examinando a vida de outro reformador, Ulrico Zwinglio. Apresentaremos os marcos fundamentais da trajetória de Zwinglio, salientando semelhanças e diferenças cruciais entre a reforma aqui na Suíça e na Alemanha. Qual terá sido o impacto da Bíblia na vida de Zwinglio? Terá ele chegado a conclusões distintas das de Lutero? Como se desenrolou o seu processo de conversão? Gozou ele de liberdade para pregar ou foi condenado à morte? Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. E juntos vamos continuar nesta viagem pela história do cristianismo e conhecer os lugares onde Zwinglio viveu e pregou. Começa agora mais um episódio desta série sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Foi nesta pitoresca vila alpina, chamada Vilhaus, nesta casa de madeira, situada no vale de Toggenburg, envolta por uma natureza exuberante, que nasceu um dos mais intelectuais dos reformadores, conhecido como Ulrico Zwinglio, o reformador de Zurique. Este local, outrora uma região dedicada ao pastoreio, é desde 2003 um distrito eleitoral de St. Gallen, na Suíça. Contemporâneo de Martinho Lutero, Zwinglio nasceu apenas 6 semanas depois de Lutero, a 1 de janeiro de 1484. Na infância, Zwinglio e os seus 2 irmãos dedicavam-se às tarefas agrícolas, auxiliando os seus pais, Johann e Margaret, nos campos de Vilhaus. O seu pai não era apenas um camponês de sucesso, mas também um líder estimado na comunidade. Logo, reconheceu o potencial intelectual e a inclinação académica do jovem Ulrico. Movido por essa percepção, o seu pai decidiu enviá-lo aos 8 anos de idade para receber educação formal sob a tutela do seu irmão Bartolomeu, um membro do clero que exercia a função de decano em Wesen. Aos 10 anos, dando continuidade à sua formação, Bartolomeu encaminhou Ulrico para a escola San Teodoro em Basileia. Foi lá que o promissor estudante se aprofundou no latim, no grego e na música. Aos 13 anos, Zwinglio foi encaminhado para a mais prestigiada escola de latim na Suíça, situada em Berna. Nesse ambiente acadêmico rigoroso, ele mergulhou no estudo dos autores gregos e dos clássicos romanos, ampliando significativamente seu horizonte intelectual. Em paralelo ao seu desenvolvimento acadêmico, Zwinglio começou a desenvolver uma visão religiosa completamente singular. No início do século XVI, uma autêntica tempestade religiosa varria a Europa e desafiava as fundações da Igreja Católica Romana nesse período. E neste cenário turbulento, enquanto Martinho Lutero agitava a Alemanha e João Calvino semeava aquele rigor reformador em Genebra, a Suíça também testemunhava o surgimento de uma figura singular, Ulrico Zwinglio, que se tornaria um dos pioneiros do movimento protestante e ajudaria a moldar o rosto do cristianismo na cidade histórica onde nos encontramos neste momento, Zurique. Zwinglio cresceu numa família numerosa, foi o terceiro de 8 filhos. O seu pai era um homem de uma posição respeitada, a família era bem vista na comunidade, mas ele destacou-se sobretudo por apoiar a educação dos filhos,
o que era uma realidade relativamente incomum numa sociedade que era sobretudo agrária, como esta, que era a do final do século XV na Suíça. E a verdade é que isso veio a ter um papel muito relevante no que viria a ser a obra de reforma do seu filho. Porquê? Porque desde cedo Zwinglio demonstrou uma inteligência notável e um desejo por conhecimento que era muito acima da média. À medida que amadurecia e se convertia, Zwinglio demonstrava uma notável abertura para rever as suas crenças e modificar o seu comportamento, evidenciando um compromisso profundo com o progresso espiritual. Os frades e monges de Berna rapidamente reconheceram o potencial de Zwinglio, dada a sua exponencial habilidade como orador e escritor, além do seu talento como músico e poeta. Eles viam nessas qualidades uma oportunidade valiosa para cativar o público e, consequentemente, ampliar os recursos financeiros da Igreja. No entanto, Zwinglio ainda era um jovem adolescente e a notícia de tal interesse causou uma reação inesperada em seu pai. Johann, ao invés de orgulho, sentiu preocupação e prontamente exigiu o retorno do filho ao lar, aqui em Wildhaus. Semelhante ao pai de Lutero, Johann não desejava que Zwinglio enveredasse pelo caminho do monasticismo. Após o incidente, Johann decidiu enviar Zwinglio para estudar aqui, nesta universidade em Basileia, reconhecido centro humanista da Suíça. Já entre 1500 e 1502, Zwinglio aprofundou os seus estudos na Universidade de Viena, na Áustria. Depois, regressou novamente para aqui, para Basileia, onde obteve o título de mestre em artes. Foi neste período que Zwinglio encontrou a figura mais influente no seu percurso, Thomas Wittenbach, seu professor de teologia grego e hebraico. Para Zwinglio, Wittenbach desempenhou um papel semelhante ao de Staupitz para Martinho Lutero, ao revelar-lhe Jesus Cristo e o verdadeiro perdão dos pecados por meio das Escrituras. Em 1506, Zwinglio foi ordenado padre e nomeado sacerdote de Glarus, aqui em Basileia. Ele empenhou-se em buscar todo o suporte necessário para pregar a palavra de Deus de maneira fiel, e foi através desses estudos que o seu processo de conversão se intensificou progressivamente. Ele defendia que a Bíblia é clara e autoexplicativa, capaz de iluminar e humilhar a alma a tal ponto que ela se esvazia e se abre para Deus. E neste momento recebe o conforto da graça e da salvação. Na sua época, era frequente os sacerdotes envolverem-se em práticas sexuais impuras e proibidas. Contudo, ao estudar as epístolas de Paulo, Zwinglio compreendeu que a exigência do celibato não tinha fundamento nas Escrituras e era a raiz de muitos pecados. Profundamente arrependido, adotou a castidade com base nesse novo entendimento, até que em 1524 casou-se com Anna Reinhardt, uma jovem viúva. Deste matrimônio nasceram 4 filhos. Com cerca de 20 anos, Zwinglio foi introduzido ao pensamento crítico e ao estudo rigoroso dos textos bíblicos, e esse contacto com o humanismo renascentista, sobretudo do seu mestre Wittenbach, deixou uma marca muito significativa na sua mente e inspirou-o mesmo a um interesse profundo pela pureza dos textos sagrados e levou ao início de uma visão crítica, embora ainda velada nesta primeira fase, ao que era a corrupção que premiava a Igreja nesta altura. O cantão de Glarus, onde Zwinglio vai começar a fazer e a desenvolver o seu ministério, vai ter, na verdade, um papel muito relevante na sua história, porque era uma zona
que era um importante centro militar naquela época. E foi aí que ele se envolveu com as tropas mercenárias suíças, uma experiência que o levaria a questionar a moralidade e as implicações das guerras que eram nesta altura travadas pelo poder papal. A sua pregação então começava a distanciar-se das práticas tradicionais, focando na leitura direta da Bíblia e na interpretação pessoal das Escrituras. Em 1516, Zwinglio foi designado para o convento beneditino num famoso local de peregrinação situado na comuna de Schwyz. Durante a grande festa anual dedicada à consagração do relicário da Virgem, apareceram multidões vindas de todas as regiões da Suíça, França e Alemanha. Zwinglio soube aproveitar essa ocasião para pregar: podem obras sem proveito, longas peregrinações, ofertas, imagens, invocações da Virgem ou dos santos assegurar-vos a graça de Deus? Que vale a multidão de palavras em que envolvemos nossas orações? Deus olha para o coração e o nosso coração está longe dele. A população resistiu à ideia de ter realizado essa peregrinação sem qualquer benefício para a sua salvação. No entanto, um número considerável de peregrinos voltou para casa, divulgando a mensagem da salvação como um dom gratuito de Deus. Como consequência, notou-se uma acentuada redução nos rendimentos da igreja. Nessa época, o monge franciscano Samson, oriundo de Milão, foi escolhido para promover a venda de indulgências na Suíça, à semelhança do que João de Setzel realizara na Alemanha. Anteriormente, Samson havia conseguido angariar somas consideráveis para o tesouro papal. Contudo, nesta ocasião, regressou à Itália sem ter vendido uma única indulgência. Em 1519, as autoridades eclesiásticas tomaram consciência das atividades de Zwinglio em Einsiedeln, mas optaram por não intervir, dado que contavam com ele para impulsionar os lucros do clero. O talento e a popularidade de Zwinglio não passaram despercebidos. O Conselho Municipal de Zurique, a capital suíça com uma população de 7.000 habitantes, esperava que Zwinglio contribuísse para a revitalização da vida religiosa e da educação na cidade. Assim, Zwinglio foi nomeado sacerdote desta catedral. No início do século XVI, Zurique, sendo um centro de relações internacionais da Suíça alemã, era a cidade que mais prosperava. Nesse tempo, Zwinglio dedicou-se a um estudo aprofundado do Novo Testamento, que se estendeu por 4 anos. Então, em 1519, a carreira eclesiástica de Zwinglio deu um salto decisivo quando ele foi nomeado pregador do Grossmünster, em Zurique, precisamente neste espaço onde nos encontramos, que era a mais prestigiada igreja da cidade. Aqui em Zurique, Zwinglio encontrou o palco perfeito para as suas ideias, que nesta altura eram já assumidamente reformadoras. Influenciado pelas ideias de homens como o Erasmo de Roterdão, mas também outros humanistas, Zwinglio vai então começar a pregar sermões, sobretudo num estilo expositivo, ou seja, versículo a versículo, a partir do Novo Testamento. E essa abordagem direta e inovadora capturou a imaginação dos cidadãos de Zurique, e esses sermões, podemos dizer que, de certa forma, estabeleceram as bases para a reforma que ele viria um pouco mais tarde a liderar. Em Zurique, o Grossmünster permanece como um símbolo da sua obra e da sua visão reformadora. A verdade é que Zwinglio não só transformou uma cidade, mas também ajudou a moldar o cristianismo moderno e pavimentou, por assim dizer, o caminho para uma nova era na fé, centrada na simplicidade e na pureza dos ensinamentos bíblicos. Os líderes eclesiásticos não estavam interessados nos seus sermões, mas sim na sua capacidade de persuasão.
A missão deles era aumentar a arrecadação de fundos nas missas e em todas as cerimónias eclesiásticas, o que, ironicamente, contrariava os resultados que Zwinglio havia alcançado em Einsiedeln. Zwinglio expressou gratidão e esclareceu que o seu ministério seria dedicado a ensinar integralmente o Evangelho e a vida de Cristo ao povo. E foi exatamente assim que Zwinglio procedeu. Ele tinha o cuidado de revelar a verdade gradualmente, à medida que os fiéis estavam preparados para compreender, e de forma natural substituir as crenças errôneas pelos ensinamentos de Cristo. Daqui desse púlpito, Zurique transformou-se num epicentro religioso de grande importância na Europa, aliando-se a Wittenberg na resistência contra Roma, que persistia em lucrar sobre o pecado, comercializando o perdão. Enquanto isso, os reformadores suíços e alemães denunciavam o pecado e proclamavam Jesus Cristo. Nesse mesmo ano, várias obras de Lutero foram reeditadas e enviadas a Zwinglio por um amigo, que lhe pediu para analisar e para dar a sua aprovação para a comercialização dos livros. Zwinglio respondeu: "Se Lutero prega a Cristo, ele faz o que eu estou a fazer." Ambos chegaram às mesmas conclusões principais: só as Escrituras como regra da fé, e só Jesus Cristo como Salvador, e só a fé. Zwinglio disse que o facto de ter chegado à mesma conclusão que Lutero mostrava que o Espírito de Deus é coerente e disse: ensinamos a doutrina de Cristo com tal uniformidade. Mesmo se Lutero se tornou uma fonte de inspiração, a verdade é que a reforma de Zwinglio teve diferenças dos movimentos de Lutero e de Calvino, até em alguns aspectos importantes. Onde Lutero focava a sua atenção na justificação pela fé e Calvino na predestinação, Zwinglio vai enfatizar o retorno a um cristianismo apostólico, de mais pureza, capaz de despojar-se de tradições, de cerimónias que, na sua visão, eram responsáveis por uma fé que estava cada vez mais corrompida. Em 1522, um evento que ficou conhecido como o Comer das Salsichas marcou simbolicamente o início da reforma aqui em Zurique. Durante a Quaresma, Zwinglio e um grupo de apoiantes das suas ideias comeram salsichas em público, que parece quase assim meio anedótico, mas com isto eles desafiaram abertamente as proibições da Igreja sobre o consumo de carne durante o jejum da Quaresma. Ora, isto foi mais do que apenas um ato de rebeldia ou meramente provocatório. Na verdade, foi um manifesto contra as leis puramente humanas que ele acreditava que tinham sido, de uma forma errada, impostas à fé cristã. Zwinglio argumentava que a Bíblia não proibia o consumo de carne durante a Quaresma e, por isso, aqui em total sintonia com Lutero, ele destacava a importância da sola scriptura, ou seja, a crença e o princípio de que apenas as Escrituras são a base para a fé, mas também para a prática cristã. Zwinglio, mais radical que Lutero, provocava a Igreja Romana ao praticar atos como comer carne na Quaresma. Em 1523, o Papa Adriano VI exigiu que Zurique o condenasse como herege. Porém, o Conselho protegeu Zwinglio, permitindo que ele defendesse suas ideias em debate público, deixando ao povo a decisão sobre a heresia. O Conselho representou para Zwinglio o que o príncipe Frederico foi para Lutero. Em um ano, foram realizados 3 debates. Zwinglio preparou 67 artigos baseados na Bíblia para o primeiro. Contrariando Roma, Zurique decidiu que a pregação deveria seguir a teologia de Zwinglio, proibindo ensinos não fundamentados nas Escrituras. Dessa forma, daqui desse púlpito, a palavra de Deus foi ecoada por vários lugares da Suíça. O confronto com Roma, claro, era inevitável e a verdade é que ele desafiou os representantes da Igreja Católica a refutarem as suas teses reformistas com base nas Escrituras, e o sucesso que ele obteve em vários debates públicos sobre estes temas solidificou, na verdade, a sua posição e acabou mesmo até por acelerar a implantação de várias reformas. Isto foi de tal forma verdade que, por causa da sua liderança, as práticas da Igreja em Zurique mudaram radicalmente. Alguns exemplos. A missa foi abolida e substituída por um serviço simplificado que enfatizava a leitura e a pregação das Escrituras.
as imagens e relíquias foram removidas das igrejas, o clero teve permissão para casar e a comunhão foi reconfigurada como um memorial simbólico, sem a crença na transubstanciação, ou seja, a ideia de que o pão e o vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Aliás, aqui temos mais um exemplo de uma divergência significativa das visões católicas e até mesmo da visão de Lutero. Já falarei um pouco mais sobre isso. Voltando até ao tema desta ligação com Lutero, embora Zwinglio e Lutero partilhassem, claro, muitos objetivos e muitos fundamentos comuns, a verdade é que as suas divergências teológicas tornaram-se mais evidentes a partir de 1529, altura em que aconteceu o célebre colóquio de Marburgo. E porquê? Mesmo se este encontro tinha o objetivo de unificar as fações reformadoras, o desacordo precisamente sobre a presença de Cristo na Eucaristia criou, podemos dizer, uma ruptura que jamais seria resolvida. Enquanto Lutero mantinha a ideia de que Cristo estava presente, e agora vou citar, Lutero dizia em, com e sob o pão e o vinho, Zwinglio defendia uma visão que nós podemos chamar de memorialista, ou seja, a ideia de que a ceia do Senhor era apenas uma lembrança simbólica do sacrifício de Cristo. Ora, em 1526 ele escreveu uma obra precisamente chamada Eucaristia, breve tratado, onde Zwinglio escreveu esta frase: a ceia do Senhor é um sinal de que somos membros do corpo de Cristo, portanto, é um memorial, não uma transubstanciação. Ora, esta divergência, que pode até parecer um detalhe, a verdade é que impediu a união das reformas alemã e suíça e acaba por ilustrar as complexidades internas também e até os desafios que existiram dentro do próprio movimento protestante. No segundo debate, o público apoiou a supremacia das Escrituras sobre Roma, rejeitando imagens, relíquias, a Eucaristia e o celibato obrigatório. No ano seguinte, Zurique removeu as imagens das igrejas, baniu indulgências e a oração pelos mortos. Em 1525, os mosteiros tornaram-se hospitais. A ceia era aberta a todos e o culto na língua local. A ruptura com Roma era definitiva. Em 1525, Zwinglio assumiu a liderança da educação em Zurique ao fundar uma escola bíblica aqui. As aulas começavam com uma oração e prosseguiam com a leitura de capítulos em latim, hebraico e grego, seguida de interpretação em alemão. A instituição contribuiu para elevar o nível do conhecimento religioso, formando sacerdotes protestantes aqui na Suíça e além. Desde 1516, Zwinglio esteve ao lado de soldados em batalhas entre os protestantes e católicos como capelão. Em 1529, propôs um tratado em Kappel buscando liberdade religiosa e igualdade legal entre católicos e protestantes, mas enfrentou oposição. Em 1531, diante do Grande Conselho, lamentou a negligência aos seus avisos sobre os perigos para a confederação. Desiludido, prometeu permanecer fiel à sua causa até o fim. E assim foi, na Batalha de Kappel, enquanto consolava um soldado moribundo. Zwinglio foi fatalmente ferido. As suas últimas palavras refletiram a sua fé inabalável. O dia 10 de outubro de 1531 marcou o fim trágico de um reformador determinado. Além destes confrontos mais teológicos, a vida de Zwinglio também foi marcada por conflitos políticos e até militares. As tensões entre os cantões católicos e reformados ou protestantes na Suíça, por exemplo, tornaram-se tão densas a certa altura que culminaram, por exemplo, na Segunda Guerra de Kappel, onde tragicamente Zwinglio acabaria por morrer no dia 11 de outubro de 1531. Ulrico Zwinglio deixou um impacto duradouro no movimento reformador. As suas ideias e práticas influenciaram profundamente o desenvolvimento da Igreja Reformada, especialmente aqui na Suíça. A ênfase na autoridade das Escrituras, a simplificação do culto e a visão memorialista da Eucaristia são alguns dos mais importantes legados que Zwinglio deixa e que ecoam, até hoje, na verdade, em muitas tradições protestantes. Hoje, ao olharmos para as montanhas que rodeiam a sua terra natal, ou para as ruas de Zurique, onde este homem de Deus pregou e debateu, devemos lembrar-nos que Zwinglio foi um homem de grande coragem e de uma convicção assinalável. O seu espírito indomável, a sua busca por uma fé mais pura,
continuam ainda hoje seguramente a inspirar muitas pessoas e gerações de crentes. Zwingli, o reformador de Zurique, permanece por isso mesmo como um farol da reforma protestante e a sua luz continua a brilhar intensamente e reflete a paixão e o compromisso de um verdadeiro pioneiro da fé cristã. Queria terminar esta minha intervenção deixando algumas frases importantes que foram ditas ou escritas por Zwingli e que são um bom testemunho do seu pensamento. Vamos começar pelo tema da autoridade das Escrituras. Zwingli disse em 1522: as Escrituras não podem falhar, elas nunca falham. É a nossa própria interpretação delas que pode falhar. Mais tarde, ainda no ano de 1522, e agora sobre o papel da Igreja, num sermão pregado precisamente aqui em Grossmünster, onde nos encontramos, Zwingli disse: Cristo é a única cabeça da Igreja. Devemos dele depender para a salvação e não de qualquer homem ou instituição na Terra. Já sobre a necessidade de uma reforma, ele escreveu numa carta que enviou a Erasmo de Roterdão, no ano de 1523, o seguinte: o que queremos é um retorno à simplicidade da Igreja Apostólica, um retorno à Bíblia e ao Evangelho de Cristo. Nesse mesmo ano, 1523, Zwingli escreveu num artigo com um título sugestivo, O uso e o abuso dos padres da Igreja, o seguinte: a Igreja de Cristo precisa de purificação. Só através de uma volta aos princípios bíblicos podemos encontrar a verdadeira fé. Ainda um outro tema sobre a idolatria, um tema também muito importante nos seus ensinos. Num sermão que pregou em 1523, ele disse: todas as imagens e símbolos que desviam a atenção de Cristo e da sua palavra são formas de idolatria. E finalmente, sobre a fé, a prática cristã, Zwingli escreveu em 1525 esta frase fortíssima: a fé verdadeira não é apenas crença, mas viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Em uma época na qual não hesitavam em recorrer à violência para impor suas crenças, a compreensão plena do Evangelho ainda precisava de tempo. Zwingli, enquanto capelão, encontrou seu descanso na fé. E assim, chegamos ao final deste episódio aqui em Zurique, em frente a esta estátua que o homenageia, retratando com uma Bíblia e uma espada nas mãos, símbolos de sua pregação e coragem como um soldado de Deus. No próximo episódio, voltaremos ao refúgio de Lutero no castelo de Wartburg e descobriremos o que aconteceu com ele e com a causa da reforma na Alemanha. Não perca a continuação desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 92 91 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.